A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Agora eu vou trazer para você o resumo de Gênesis 40, 41, 42. Então, você que leu aí Gênesis 40, 41, 42, esse vai ser o resumo que eu vou estar passando para você. Vamos lá? Lembrando que é 3 capítulos por dia, para a gente ler a Bíblia inteira juntos, tá bom? Então, no capítulo de Gênesis 40, nós vimos que José está preso na prisão do capitão da guarda do faraó, aonde serve 2 oficiais, o copeiro mor e o padeiro mor. Ambos têm sonhos significativos na mesma noite. José interpreta os sonhos e o copeiro será restaurado e o cargo em 3 dias, enquanto o padeiro seria enforcado. E o copeiro ele é liberado, mas ele esquece e não cumprindo a promessa de mencioná-lo ao faraó. Então a gente viu que José, ele interpreta os sonhos, porque Deus dá dons àqueles que sonham, né, para interpretá-los. Ele está lá preso, na prisão, por algo que não fez, uma coisa que ele não fez, e Deus usa ele tremendamente, porque a palavra de Deus diz que aonde tu colocar a planta dos teus pés, ali será teu por herança. Nós estamos no tempo da graça, não no tempo da lei. Então, aonde, espiritualmente trazendo isso, aonde eu colocar a planta dos meus pés, a autoridade daquele ambiente é minha. Então, ainda que José estava preso, a autoridade daquele ambiente era de José. Então, sempre quando Deus está conosco, a autoridade do ambiente está a nosso favor. Se eu sou empregado numa loja, a autoridade daquele ambiente está em meu favor. Se eu sou empregado numa empresa, a autoridade daquele ambiente está em meu favor. Por quê? Porque é uma promessa e o Senhor, Ele cumpre todas as coisas. Então, a gente viu no capítulo 40 que se cumpriu os 2 sonhos, porém o copeiro lá, ele esquece de José, e José fica mais 2 anos na prisão. Querido, tudo na nossa vida tem um propósito. José precisava ficar na prisão por mais 2 anos, porque depois a gente vai ver lá agora em Gênesis 41, olha só. Após 2 anos, Faraó tem 2 sonhos proféticos. 7 vacas gordas devoram 7 vacas magras, e as 7 espigas cheias são devoradas por 7 secas. Nenhum sábio do Egito consegue interpretá-las. E o copeiro mor lembrou-se que José então recomendou para o rei e que José fosse chamado para interpretar o sonho. E ele interpreta que ia haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e propõe um plano de armazenamento. Ou seja, Faraó, ele exalta, nomeando José agora como governador do Egito, né? Ele dá o anel real para José, dá roupas de fino, colar de ouro, carruagem. José é batizado com o nome egípcio de Zafanate e se casa com Azem, a filha do sacerdote Leon. Ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, lembrando-se de Deus e sua família. Durante os 7 anos de fartura, José armazena grãos em quantidades imensas. Olha que interessante. Lembra que alguns vídeos atrás nós falamos do sonho de José, que ele tinha um feixe maior e os 11 feixes dos seus irmãos se inclinavam a ele. E depois ele teve mais um sonho lá, que ele era a estrela maior, as estrelas se dobravam, inclusive a lua e o sol, que representava seu pai e sua mãe. Então, se cumpriu o propósito de Deus. Então, você vai ver que nós aprendemos aqui em Gênesis 40 e 41 que Deus tem um propósito para tudo. Olha, não importa a forma que você chega naquilo que Deus te prometeu, mas você vai chegar. Aos olhos de José, como é que ia se cumprir aquilo que Deus tinha falado, se ele estava preso, se ele ficou 2 anos na prisão? Como é que ia se cumprir uma promessa na vida dele? Ele podia simplesmente se frustrar e abandonar a Deus e a sua fé, mas José não abandonou a sua fé, não abandonou a Cristo,
ficou firme ali, não abandonou a Deus, ficou firme na sua fé, mesmo sendo caluniado, sendo preso injustamente, vendido como escravo, ele não abandonou o propósito que Deus deu para ele em sonho quando ele ainda tinha 17 anos. Querido, o que eu aprendo aqui em Gênesis 41? Não abandone o propósito de Deus na sua vida. Não importa quem, como, aonde. Se Deus falou, Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Então não desanime. Não importa as lutas, é preciso. Olha a vida de José. José passou praticamente aí 4 anos na prisão. José foi perseguido, foi vendido como escravo, apanhou, e ele não desistiu do propósito. E agora ele ficou esperançoso lá em Gênesis 40, ele ficou esperançoso, achando que o copeiro lá ia lembrar dele para libertar ele. Ele esperou pelos homens e os homens o esqueceram. Mas Deus lembrou de José, dando um sonho enigmático para Faraó. Ou seja, nunca coloque as suas expectativas no homem para cumprir uma promessa divina de Deus na sua vida. Não espera. Tem muita gente se frustrando na igreja hoje, porque fica esperando. Deus falou que vai me levantar como obreiro, e o camarada fica lá lambendo o sapato do pastor, achando que o pastor é quem vai levantar ele. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que um homem te levantar por camaradagem, o teu ministério vai ruir, porque ele não é verdadeiro. Agora, quando Deus te levanta, aí é diferente. Ambos vão passar por processos. O levantado por homem vai passar por processo, mas ele cai e não levanta mais. Agora, o levantado por Deus vai passar pelo processo. José passou pelo processo, ele não desanimou. Ele entendeu que tudo Deus tem um propósito. Então, Gênesis 41 se cumpre a promessa de Deus na vida de José. Agora, de escravo, ele vira governador do Egito. Lembra que eu falei lá atrás? Aonde tu colocar a planta dos teus pés será teu por herança? Ou seja, quem governava o Egito, era Faraó. Mas quem que tinha autoridade? O anel real? José. José agora tinha autoridade no Egito. Então, é a mesma coisa que acontece com Daniel. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Mas quem que tinha autoridade de Deus? Daniel. Então, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a autoridade de Deus está sobre nós. Nós é quem temos autoridade de Deus para mover as coisas a nosso favor, segundo a vontade de Deus. Gênesis 42. A fome atinge Canaã. Jacó envia seus filhos ao Egito para comprar trigo. Os irmãos de José chegam, curvam-se diante dele, mas ele não reconhece. Enquanto eles não se identificam, José os acusa de serem espiões e prende por 3 dias e exige que traga Benjamim, o irmão mais novo, para provar a sua honestidade. Ele retém Simeão como refém e ao voltar descobre que a prata devolvida, que a prata, o dinheiro que eles levaram para comprar os mantimentos, foram devolvidos em suas bagagens, causando temor. Jacó se recusa em enviar Benjamim, temendo por sua vida. A narrativa prepara o cenário para um grande encontro decisivo entre José e seus irmãos. Então aqui a gente vê a gratidão. O que a gente aprende em Gênesis 42? José é um homem sábio, prudente, e ele entendeu o propósito. Ele entendeu o sonho lá atrás. Ele entendeu que era preciso, tanto que quando os irmãos se encontram, ele disse que, olha, se vocês não me vendessem, se vocês não me jogassem naquela cisterna, eu jamais estaria hoje aqui dando de comer a vocês e a meu pai. Tremendo, né, irmãos? Então, esses são os 3 capítulos de Gênesis de hoje: 40, 41, 42. Glória a Deus.